Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas de São Paulo para o confronto de amanhã contra o América Mineiro pelo Brasileiro. Tem até provável dupla de ataque. Então, vambora pro vídeo. Paulo, do Osias aqui, ele fala, o São Paulo nos últimos 10 jogos tem duas vitórias. Tudo bem, as duas mais importantes, contra o São Lourenço e contra o Corinthians, mas são 10 jogos com 2 vitórias. E o Dorival, Arnaldo, essa resposta aí, ele foi perguntado sobre a escalação dele no primeiro tempo, se deu errado, se não deu, por que deu errado e tal, e aí ele enalteceu mais a LDU. O fato é que ficou baratíssimo pelo primeiro tempo do São Paulo e acho que muito na conta de uma escalação muito errada do Dorival no começo do jogo. Exato. Eu acho que a altitude é sempre um fator preponderante para esse tipo de jogo, mas mais do que... você pode estimar os efeitos da altitude, treinar de uma forma diferente, verificar quais jogadores têm um passado de sucesso na altitude no seu elenco, várias situações. Mas o que aconteceu ontem foi um desconhecimento não da altitude de Quito, do adversário. Isso já tinha acontecido em algumas circunstâncias em relação ao São Lourenço também. Na concepção do Dorival, o São Paulo não, na concepção dele como treinador, não precisava se adaptar às características do adversário e sim tentar impor o seu estilo onde quer que jogue. E eu acho essa estratégia, no mínimo, discutível, né? E o time que entrou ontem contra a LDU poderia ser o time que ia jogar contra a LDU em casa para propor o jogo. E acho a escalação completamente equivocada. É bom que a gente fala antes. A Marina, então, falou aqui umas 50 vezes antes. Quando saiu a escalação, ela falou muito faceira, lá nós estávamos conversando. E não é só faceira, é uma escalação que, de fato, para o adversário em si, para o jogo em si, não fazia sentido. É curioso, né, Tironi, porque uma coisa é você ter essa convicção no seu estilo de jogo, no estilo de jogo do seu time, e colocar isso acima da característica do adversário. Então, eu entendo, outros treinadores fazem isso também. Eu não concordo plenamente com isso. Eu penso futebol de uma outra forma. A outra, aí eu acho que um pouco mais grave em relação ao Dorival e São Paulo, é desconhecer ou relevar as limitações dos jogadores do seu próprio elenco. Aí é um problema maior, eu acho. Porque, além de não escalar em função da LDU, o Dorival ignorou coisas evidentes em relação aos jogadores do São Paulo nesse período todo que ele está trabalhando e até antes disso. Tipo, Gabriel Neves e Alisson, nenhum deles é volante, nenhum deles guarda posição. O jogo de ontem, aliás, qualquer jogo como visitante, acho que exige que no seu meio de campo você tenha alguém que guarde posição e, como diria o outro, proteja a sua zaga, né? Outras coisas evidentes nesse time do São Paulo. O Beraldo e o Rodrigo Nestor, sobretudo, são jogadores jovens, leves, interessantes para você jogar com o apoio da torcida dentro de casa quando você tem que propor o jogo, e muito frágeis quando você tem que jogar como visitante e competir. Então são detalhes óbvios que tem passado e o Dorival tem relevado esses detalhes. E acho que a situação não ficou irreversível porque duas coisas. Uma envolvendo o São Paulo, depois do intervalo, e outra envolvendo a LDU. A LDU não torceu a faca. A LDU, quando vai, é tipo um pugilista que bateu no adversário o tempo todo, o adversário nas cordas, o adversário já tinha caído umas 2 vezes, o adversário perdeu o jogador, como no caso do Beraldo, e aí para nocautear, você tinha que continuar. O São Paulo foi salvo pelo gongo no intervalo, respirou e voltou com aí uma alteração óbvia, necessária e defensiva, mesmo você perdendo por 2-0, porque às vezes você perdendo por 2-0, acho que talvez essa seja a diferença do Dorival em relação ao Rogério, acho que dá um bom debate, porque o Rogério nunca ignorava as qualidades do adversário, aliás, armava o time em função do adversário, mas no durante, ele ia pro tudo ou nada, ele era o boxeador que voltava depois de apanhar e dava a cara pro cara tentar acertar de novo, e o cara normalmente acertava. O Dorival não, ele começou a tentar fechar a guarda com a substituição do Luan.
E aí a LDU, eu acho que ela não fez mais a pressão, também por questão física que ela fez no início, não arriscou para fazer o 3-0 que eliminaria o confronto, e o São Paulo hoje tem no banco jogadores capazes de, num lance, definir a partida, ou definir um gol, ou fazer coisa que não tinha, e foi a combinação do Lucas com o Luciano que resultou o gol que deixa o São Paulo vivo no confronto. É claro que não foi aleatório, o posicionamento do Lucas ontem foi um posicionamento diferente, do Luciano também, tem o papel do treinador também, não estou só criticando, porque eu acho que ele também, nas alterações no segundo tempo, ele conseguiu deixar o time mais equilibrado. Mas o São Paulo só está vivo nas duas Copas até agora, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, precisando reverter o jogo de volta no Morumbi, mais uma vez, por conta do talento dos seus jogadores, e não por conta da consistência do seu jogo coletivo, que era a marca do trabalho do Dorival. Quanto o Corinthians, teve um jogo coletivo muito bom, é verdade, mas teve um cara para decidir. E ontem teve um cara para decidir. Lembra a questão do Inter? O Inter está conseguindo unir a estratégia do treinador, a nova, com jogadores capazes de decidir. Se não tivesse o Ener Valencia, o Inter não estava nem... estava lá no... estava vendo o jogo pela televisão. Se o São Paulo não tivesse o Lucas, e isso faz diferença para outros times também, o São Paulo não estaria vivo. O São Paulo está vivo na final da Copa do Brasil por conta do Lucas, e está muito ainda esperançoso de passar pela LDU por causa do Lucas também, que na minha visão vem fazendo acima até do que a gente imaginava. Em curto espaço de tempo, jogando seguidamente, tem decidido os jogos. Fechar o vídeo, bora contar sobre o São Paulo, que enfrenta no domingo o América Mineiro, fora de casa, jogo em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo vai com um time reserva, preocupado com a partida de volta na próxima quinta-feira contra a LDU. São Paulo vai precisar vencer por 2 gols para reverter a derrota por 2-1 nessa quinta-feira na altitude e chegar às semifinais da Sul-Americana. Repórter Edu Afonso, meu amigo, torcedor da Lusa, que cobre o São Paulo pela ESPN e está lá no Equador, contou que o time realizou nessa sexta-feira um treino lá no Equador, no CT do Del Valle, e embarca no sábado às 14 horas lá do Equador com destino a Belo Horizonte. Voo direto, com chegada prevista para as 20 horas e 30 minutos. No dia seguinte, o São Paulo enfrenta o América. Pablo Maia, que não havia viajado para o Equador por conta de problemas estomacais, vai encontrar a delegação do São Paulo em Belo Horizonte e vai ficar à disposição para essa partida. Outros 2 nomes que devem ser titulares diante do Coelho são James Rodrigues, uma das principais contratações do futebol brasileiro. James, que ainda está buscando a melhor condição física, jogou só os 15 minutos finais do confronto contra a LDU, e Alexandre Pato, que vem sendo utilizado bem pouco. Ele ainda não conseguiu adquirir o ritmo de jogo e também o melhor futebol de outros tempos. Sobre Beraldo, notícia super importante: o atleta que havia saído contundido do jogo contra a LDU chamou a atenção por estar chorando, problema no tornozelo. Foram feitos exames de imagem que não constataram lesão grave. O local está inchado, mas existe inclusive a chance de o Beraldo estar em campo na próxima quinta-feira no jogo de volta contra a LDU. E você? Otimismo, assim, muita gente falando assim, não, pelo entorse ou pela pancada ali, por ter virado o tornozelo da maneira que foi e pelo rápido atendimento que foi, já chegou, já saiu do jogo, já fazendo tratamento, já gelo, já botou a bota de imobilizar, já tava com a muleta, já tava certinho, caminhando, já foi feito todo o atendimento que precisava fazer. Não, ninguém imagina que vai ser aquela lesão mais grave e tal, aquela coisa que vai, né, tirar o jogador da final da Copa do Brasil em setembro, né, dia 17 de setembro, 17 e 21 de setembro. Se não me falha a memória, se eu tiver errado aqui nas datas, vocês me corrigem aqui nos comentários. Assim, há o otimismo de que o Beraldo estará sim em campo nessas finais aí da Copa do Brasil. Mas, né, tudo depende desse exame. Há uma ala dentro do São Paulo que é mais pessimista, não, vamos esperar o exame, né, aquela coisa toda, foi uma virada meio feia, tal, o jogador sentiu bastante dor ali na hora, já teve que tomar bastante aquela coisa de tomar remédio, né, anti-inflamatório, aquela coisa toda, esperou desinchar, né, passar algumas horas para depois fazer o exame e aí você ter um controle maior do que pode ser essa lesão. Então até por isso deixaram assim até passar um tempo, né, umas horas. São Paulo que ficou para treinar, para fazer o regenerativo no Equador e depois vai para BH para jogar contra a equipe do América, né, pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Beraldo, claro, vai direto para São Paulo, já vai depois iniciar o tratamento, já refis ali, tratamento dia e noite para a recuperação desse tornozelo aí, dessa pancada que ele recebeu. Ele deu uma virada ali no jogo contra a LDU. Então a expectativa é, Beraldo sim, há um otimismo de que ele vá jogar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão do exame é fundamental
para se ter essa ideia. Então, pessoal, pro jogo de amanhã vai ter Pato, vai ter Rames, ainda mais o Rames aí tá usando esse brasileiro para poder jogar mais e mais. O que preocupa são os números, né? O Tironi falou, são 2 vitórias nos últimos 10 jogos. As 2 vitórias nos mata-matas, nos jogos que precisava realmente. Mas assim, o São Paulo parou no brasileiro, né? E aí eu continuo repetindo vídeo após vídeo, porque eu sofri 2022, 21, 20 que seja, sempre assim, né? O São Paulo abandona o brasileiro e chega nas rodadas finais e é um Deus da cura fazer 45 pontos. Então é importante, no jogo de amanhã, o São Paulo pontuar, de preferência vencer, né? Mas sempre a Independência é um jogo duríssimo contra o América. E o São Paulo não vence fora de casa, ainda mais com as escalações geniais do Dorival Júnior, né? Que continua querendo propor o jogo fora de casa em vez de mudar um pouco aí. Talvez fechar mais a casinha, buscar um contra-ataque. E o importante é o resultado, não é o futebol apresentado com todo respeito. O apresentado com o resultado tem que ser na hora ali, como o São Paulo fez contra o São Lourenço, contra o Corinthians. Entendeu? Agora no brasileiro é pontuar e chegar o quanto antes nos 45, que aí a gente acaba com essa conversa, aí foca nas Copas de vez, entendeu? Mas lembrando que o São Paulo é o único clube que não venceu ainda fora de casa no brasileiro após um turno inteiro, né? A gente já tá no retorno e nada de São Paulo vencer fora de casa, que é uma vergonha no clube do tamanho de São Paulo, né? Então veremos como é que vai ser amanhã. Eu acho que você tem volta de Pablo Maia, você tem a boa notícia com relação ao Beraldo, que pelo menos não foi uma lesão grave. O São Paulo deve ter a sua zaga aí com Alan Franco e Arboleda, porque o Diego Costa tá suspenso, né? Sensacional. O titular que vai jogar, como sempre, é o Wellington, porque não tem outro, que é o Paulista se recuperando. Aí na direita você tem o Natan, no gol você tem o João Andrei, você deve ter Pablo Maia, e aí você tem um meio campo aí que você consegue fazer, que é Luan, você tem Mendes, você tem Michel Araújo, você tem o Rames, o próprio Rames, e aí no ataque você tem Juan e Pato. Então assim, é uma equipe de nome muito boa, agora vamos ver dentro de campo. Mas eu prefiro até uma equipe toda reserva do que uma equipe mista, porque pelo menos a toda reserva jogou bem, né? Eu lembro do jogo contra o Bragantino, né? A mista fica aquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, entendeu? Vamos acompanhar. Mas assim, sempre de jogo no brasileiro, não pode abandonar o brasileiro, porque a competição é duríssima e bem ou mal aí, se você chegar entre os 6 primeiros, você consegue uma vaga na Libertadores, né? Claro que a gente tá próximo na Copa do Brasil, mas tem que vencer somente o Flamengo. E você está disputando a Sul-Americana, que dá uma vaga ao campeão para a Copa Libertadores. Mas São Paulo, mesmo sem pontuar, ainda continua ali na 11ª colocação, se não me engano. Então, assim, vamos pontuar, começar a pontuar aí, porque o brasileiro é importante. E, assim, a final da Copa do Brasil é só lá na frente. Tudo bem que agora, realmente, as quartas de final da Copa Sul-Americana é logo aí. Mas é quinta-feira, então você tem bastante tempo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão que nem o Bernardo, né? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.